para ele dar o resultado do exame que ele fez do Covid, né? Do coronavírus. Já passou, mas ele não deu. E quem disse que ele vai dar? Vocês não estão vendo por aí o jeito que tem pessoas enfrentando a lei? As pessoas estão enfrentando a lei porque é assim que funciona. Quanto mais ousado tu for, quanto mais cafajeste tu for, mais tu te sente machão. Que é claro que isso deve ter um aspecto sexólogo. Só um sexólogo, psiquiatra poderia responder, né? Que a gente que não é do ramo, imagina assim que toda pessoa que tem que estar o tempo todo se fortalecendo, aí como eu sou macho, como eu sou grandão, como eu sou forte, não dá para querer, né? É porque a pessoa não é. Tá louco para ser uma coisinha fofa, né? Seguindo aqui 9:18, mas ele tá por aí então, né? Vamos bater um cutufum aqui, gente. Ontem de noite, depois ele retirou o presidente eleito por 57 milhões de gênios. O presidente, vocês viram aquele rapaz lá de São Paulo? Como é que é o nome dele? Ele é vereador, ele é negro e é contra tudo que os negros fazem e tal. Eu não me lembro, é Washington, alguma coisa assim. Ele fez uma live gritando, xingando, dizendo que ele sabe que ele votou num burro, que ele sabia, num jumento, perdão. Eu sei que eu votei num jumento, mas como é que tu vota num jumento, cara? O que tu espera que um jumento faça para ti, pelo teu povo, pelo país? Mas eu votei contra o PT, mas o que é isso, né? É muita infantilidade, né? É infantilidade demais, chega num momento assim que não tem como conviver, não dá. Pois ontem ele postou um documento que é da Deep Web, não tem origem, e ele postou no seu Twitter um material dizendo que a Organização Mundial da Saúde incentiva masturbação e homossexualidade de crianças até 4 anos. E eles vão continuar com esse mesmo diálogo, porque é um diálogo que deu certo antes da eleição, com a tal mamadeira de piroca que o PT estaria dando para as crianças nas escolas e tudo assim. A gente fica meio gago só de pensar como é que isso funciona. É que tem uma camada da população que gosta disso. Tem que ser por isso, né? Porque dá certo, pega, existe uma espécie assim de terreno fértil para você incentivar as pessoas a passar adiante esse tipo de mentira. Então ele tá usando esse material, que é um material completamente sem nenhuma... Não existe, né, nada que possa incentivar ali a masturbação, a homossexualidade de crianças de até 4 anos, mas o presidente da República de um país postou isso no seu Twitter. 20 minutos depois ele apagou. Eu nunca ouvi falar de print, né? Está printado agora já está em todos os canais. Ontem mesmo à noite eu também publiquei alguma coisa nesse sentido. Porque ele tem uma degeneração. Sexo é muito bom. Tanto todos os nossos sentidos, todos os nossos desejos, tudo é muito bom. Dentro de um equilíbrio saudável. Agora, uma pessoa que passa o tempo inteiro pensando em sexo e sexo o tempo todo, tudo que ela vê, ela pensa em sexo, é a família do Bolsonaro. É rigorosa e tem que ser, claro, um sexo anal, né? Porque eles não pensam em outra coisa. E junto com aquele guru que eles têm lá nos Estados Unidos, tu vai ler, se alguém se dá esse trabalho, eventualmente a gente se dá, para ler o que ele publica, meu Deus do céu, o que tem a ver com anal, assim, é impressionante. Tem que ter uma motivação para isso. Porque tu vê que o comum das pessoas não faz isso. Pode até fazer o sexo anal, mas não comenta, não fica todo o tempo. Vai tomar no... Porque tu pensa o tempo inteiro, o tempo todo. Tem que ter uma mensagem por trás disso, né? E está, inclusive, publicado hoje na Folha de São Paulo.
na Folha de São Paulo, está publicado no Estadão, no Globo, está publicado em todos os grandes lances aí, né? Que ele só pensa nisso. E o filho dele agora também, o 04, começa a se aprofundar na mesma maneira de fazer a coisa funcionar para eles continuarem ganhando dinheiro público, trabalhando com dinheiro público, enriquecendo com dinheiro público e se sentindo uma família real, porque eles se sentem a família real. E tem uns 30, 40 milhões de brasileiros aí que pensam a mesma coisa, que eles são absolutamente especiais, né? E que podem ser, assim, tratados como pessoas excepcionais. A China, a Embaixada da China no Brasil, publicou um texto com 12 rumores sobre a China durante a pandemia do coronavírus e seus respectivos desmentidos. Eu até já postei isso aqui para o nosso pessoal no Facebook, mas é o seguinte, né? Não esqueçam que o pessoal adora mentira. O Trump chega a mentir 12 vezes por dia. O Trump é mentiroso pra caramba, muito mentiroso. E o povo americano, uma parte do povo americano adora ele. O Bolsonaro mente não sei quantas vezes por dia. É desmentido assim, é dar com pau. Mas tem uma parte do povo brasileiro que adora Bolsonaro. E tu vai dizer o que para essas pessoas? Então, assim, o primeiro rumor com relação ao novo coronavírus, que o pessoal diz que foi criado em laboratório chinês. Todos os cientistas, todos que estão analisando, pessoas que estão nem se preocupando com a questão ideológica, eles falam que o novo coronavírus se originou na natureza, né? O outro rumor seria que um acidente de um laboratório no Instituto de Investigação de Virologia de Wuhan, aconteceu isso. Também é mentira. Entende? É tudo mentira. A outra mentira é que o novo coronavírus é chinês porque se originou em Wuhan. Isso tem aí pessoas até bem cotadas que ficam insistindo nessa tese que não tem nada a ver com cientificidade, não tem nada a ver com provas, é só porque a China é comunista. É raso demais, entende? Não tem nem como discutir esse tipo de coisa, né? O nome oficial do novo coronavírus é SARS-CoV-2. Wuhan foi o primeiro lugar onde foram registrados casos desse vírus, mas não necessariamente tem lá a sua origem. Em dezembro de 2019, Wuhan informou pela primeira vez sobre a descoberta de uma nova infecção por coronavírus. Era conhecida até então, estavam chamando de pneumonia atípica. Mas a fonte exata do vírus não tem conclusões científicas claras. Porque nem sempre onde a doença aparece a primeira vez é a fonte. Os Estados Unidos relataram inicialmente casos de infecção por HIV, mas a origem mais provável do HIV seria a África Ocidental. Então, para evitar a estigmatização, a OMS emitiu recomendações sobre a nomenclatura de doenças infecciosas e patógenos que afetaram seres humanos em 2015, pedindo para evitar o uso de nomes de lugares, países, pessoas, animais e conceitos que possam causar pânico. Mas existem pessoas que não, porque nós temos que dizer que esse vírus é chinês. Mas vem cá, me prova de onde? Qual é a prova que tu tem? Não tenho provas, mas eu tenho certeza. Então é um outro mundo, né? Um mundo no qual eu não pertenço. O rumor número 4 é que em meados de novembro de 2019 a China foi informada do início do surto e ocultou informações sobre relevantes 45 dias. Na realidade, as instituições oficiais da China receberam pela primeira vez informações sobre um caso de pneumonia atípica em 27 de dezembro de 2019 e publicaram seu primeiro aviso de epidemia no dia 31 de dezembro. Em 27 de dezembro de 2019, Shang Xian, diretora do Departamento de Medicina Respiratória do Hospital Provincial da Medicina Chinesa e Ocidental de Hubei, relatou 3 casos de pneumonia atípica ao CDC. Foi a primeira vez que instituições oficiais chinesas obtiveram informações sobre a epidemia chamada hoje de Covid-19.
Em uma entrevista recente, o Dr. Zhang descreveu o processo de apresentação de relatórios e informações médicas. Há outro rumor sobre a China, que a embaixada chinesa está desmentindo, e o que eu espero um dia é que a embaixada chinesa chame essas pessoas que acusam o vírus de ser chinês e peçam para essa pessoa provar. Porque nós temos que voltar a uma realidade que a gente possa ter consistência, entende? Não é assim. Eu acho que sim. A axiologia botou o Lula na cadeia. A axiologia tá... Agora, na axiologia, o Bolsonaro é isso, o Moro é aquilo, porque um diz e tal, não tem prova, um não prova nada do outro. Então, a gente fica, tipo assim, torcida. Tu não fica com realidade facta, uma coisa que tu possa pegar, né? Tu fica na torcida. E a gente não tem... Eu, pelo menos, não sou uma pessoa muito de torcida, não gosto. Apesar de torcer, claro, para um time, mas é uma coisa ali, né? Circunstancial naquele momento e tal. Então, o rumor número 6 é que a China ocultou e reportou com inexatidão o número de casos diagnosticados por mortes da Covid-19. A China diz que foi transparente no diagnóstico e no número de mortes da Covid e cumpriu as suas obrigações de informar. Inclusive, ela informa o paciente número 1, a vítima número 1. Em 20 de abril de 2020, o número acumulado de casos de Covid contabilizados em Wuhan era de 50.333, com 3.869 mortes e uma taxa de mortalidade de 7,67%, que é muito acima da média nacional. O baixo número de casos confirmados e mortes da China é atribuído às medidas oportunas, rigorosas e abrangentes de prevenção e controle tomadas pelo governo chinês, incluindo o encerramento das vias de acesso à cidade de Wuhan. A cidade ficou absolutamente isolada e as pessoas tiveram obrigação de ficar dentro de casa, num sistema que é bem diferente do nosso, onde tem pessoas brigando, matando dentro de supermercados por causa do uso de máscaras, e que não ficam dentro de casa mesmo, né? Ainda há outro rumor: a China manipulou a Organização Mundial da Saúde para assegurar que esta não direcione críticas ao país. Bom, a OMS é uma organização internacional independente composta de 194 membros da Organização das Nações Unidas e não pode ser manipulada. Entre os 21 membros da equipe de liderança da sede da Organização Mundial da Saúde está apenas um membro chinês e 11 membros dos Estados Unidos. Também tem ali da União Europeia e do Canadá. Antes de anunciar a suspensão do financiamento da OMS, os Estados Unidos eram o maior contribuinte da instituição, incluindo contributos voluntários. A China é a sexta maior fonte de financiamento da Organização Mundial da Saúde. É a sexta. Não só a China, mas quase todos os membros apoiam o trabalho do diretor-geral da ONU. As teorias de que o diretor-geral depende da China e que for eleito apenas com a opinião da China são totalmente infundadas, a não ser que eles não considerem os seus representantes, né? Que consigam dizer que ele é representante. O rumor número 9. 8. A China é responsável pela pandemia e tem de compensar o mundo. Na realidade, os vírus são o inimigo número 1 da humanidade. A China, tal como outros países, também é uma vítima. Não há base legal para exigir uma compensação da China. A OMS anunciou em 30 de janeiro que o novo coronavírus constitui uma emergência de saúde pública e de interesse internacional. E há quem diga que aqui no Brasil nós vamos viver momentos de pânico ainda com o número de mortos que nós vamos ter daqui para frente. Só para você ter uma ideia, eles estão calculando que até o final da semana, até domingo, nós teremos mais 4.000 e tantas mortes. Pode ser qualquer um de nós. Todos nós nos expusemos ou tivemos alguma exposição e podemos ter contraído o vírus, né? Então, quase outras 5.000 pessoas devem morrer até o final da semana, né? A China está ajudando outros países a combater a epidemia apenas para expandir a sua influência geopolítica. E aí já entram os paranoicos, né? Que são, assim, em grande quantidade. E a gente até entende.
Porque sempre passa aquela ideia, né? A CIA está trabalhando aqui, a CIA está dentro